Muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este debate é uma boa oportunidade para mais um posicionamento sobre a gestão dos fundos públicos e para uma avaliação comparativa da governação em matéria de transparência e da defesa dos interesses públicos. Particularmente no que se refere aos relatórios do Fundo de Turismo e Fundo do Ambiente, os mesmos resultaram de inspeções realizadas por iniciativa da Inspeção-Geral das Finanças no quadro da sua programação de atividades. Hoje, os relatórios são publicados, porque o Governo aprovou um novo Estatuto da Inspeção-Geral das Finanças que impõe a publicação de relatórios de auditoria e de inspeção e comunicação de caráter obrigatório à Procuradoria-Geral da República de atos que indiciem crimes ou ilegalidades graves. Os relatórios de inspeção aos fundos do turismo e fundo do ambiente não apontam situações que indiciam crimes. São apontadas irregularidades processuais, procedimentais e legais contestadas pelo contraditório. Mesmo assim, como quem não deve não teme, o Governo optou por enviar os relatórios ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à RAP. O Grupo Parlamentar do MPD solicitou uma comissão parlamentar de inquérito para também, nessa instância política, se apurar em contraditório eventuais situações criminais e responsabilidades. Se, eventualmente, forem apuradas responsabilidades criminais ou ilegalidades graves, medidas serão, obviamente, tomadas. Usamos as vias institucionais, tal como foi feito em relação ao relatório de inspeção ao Fundo do Ambiente relativo ao período da governação do PCV, que foi remetido ao Ministério Público por indício de crimes de corrupção. Vias institucionais foram também utilizadas e usadas em relação a várias inspeções e auditorias do governo anterior remetidas à Procuradoria-Geral da República por indiciarem prática de crimes de infidelidade, peculato, participação ilícita em negócios e de corrupção. Estamos a falar do contrato de concessão com a Sociedade Lusa de Negócios, da gestão das ZDTIs, das auditorias realizadas à Agência de Regulação Económica, ao Banco da Cultura, ao Hospital Agostinho Neto, ao Ministério das Finanças, à ANAC, ao Novo Banco, à IFH, à SDA, ao Programa Casa para Todos e a factos praticados na gestão da TACV. Senhor Presidente, senhores deputados, o PCV tem que explicar que interesse público foi defendido no contrato com a Sociedade Lusa de Negócios em 2006. Não fosse a sua rescisão, as ZDTIs da Boa Vista e Maio estariam hoje totalmente hipotecadas e com avultados prejuízos para o erário público. Que interesse público foi defendido em venda de terrenos de ZDTIs, correspondentes a 4.080 hectares de terrenos, a promotores sem capacidade de investimentos. Caso paradigmático, o negócio da Sociedade de Desenvolvimento do Porto da Mordeira, na Ilha do Sal. Este governo defendeu, sim, o interesse público, quando aprovamos e executamos uma medida que permite regularizar o incumprimento de investimentos ou recuperar os terrenos a favor do Estado. 3 milhões de contos, 3 milhões de contos já foram recuperados. Que interesse público foi defendido em graves derrapagens orçamentais de obras públicas? Derrapagens de 3,6 milhões de contos na expansão do Porto de Salrei, na Boa Vista. 2,3 milhões de contos em obras aeroportuárias. Derrapagens em 2 milhões de contos no anel rodoviário do Fogo. Derrapagem em 1,5 milhões de contos na estrada Janela-Porto Novo. Que interesse público foi defendido no ajuste direto de grandes obras, como a Circular da Praia, 2,6 milhões de contos, e a asfaltagem de vias da cidade da Praia, 1,1 milhões de contos, adjudicação direta. Que interesse público
foi defendido na construção da estrada Manta Velha-Cruzinha, que não chegou à Cruzinha, 3,2 quilómetros por 1.770.000 contos. E na derivação de São Domingos, 250.000 contos por quilómetro. Este governo defende o interesse público com o planeamento e programação das obras e a eliminação de más práticas de concursos públicos lançados na base de anteprojetos e projetos incompletos, em total desrespeito pelo regime jurídico de empreitadas de obras públicas e particulares. Que interesse público foi defendido nas operações de crédito do Novo Banco e do Banco da Cultura. Este governo defendeu o interesse público liquidando essas instituições que não tinham condições, de facto, de serem entidades bancárias, e remetendo indícios de crimes para a Procuradoria-Geral da República. Que interesse público foi defendido quando a TACV foi colocada em situação de liquidação, com consequências como o arresto do Boeing 737-800 no aeroporto de Amsterdã em fevereiro de 2016 por causa de dívidas. A suspensão da Câmara de Pagamentos da IATA por causa da dívida de cerca de 2 milhões de euros. A perda de aviões ATR devido ao incumprimento das obrigações contratuais no âmbito dos contratos de locação com a Elix. Este governo defendeu o interesse público, salvando a TACV de liquidação iminente em 2016. Com a pandemia da Covid-19, a empresa sofreu fortemente, assim como todas as companhias do mundo. Recuperamos a empresa. A TACV está a voar para Portugal. Um aparelho 737 MAX 8 chegará ao país brevemente e voará para Paris, Boston e Fortaleza. Que interesse público era defendido nos transportes marítimos interilhas, com déficits de segurança, um número elevado de naufrágios e acidentes. Um setor com muitos operadores com frotas velhas e em sérias dificuldades de manutenção. Este governo defendeu o interesse público com a criação de condições institucionais e financeiras para o reforço de segurança nas operações marítimas e com a concessão de serviço público de transportes marítimos interilhas. Apesar dos problemas, os dados apontam para um aumento de passageiros e de cargas transportados, aumento de frequência, aumento do número da regularidade e previsibilidade das ligações interilhas através de navios. Estamos satisfeitos? Não. Por isso, mais 4 barcos serão adquiridos para aumentar a qualidade e a quantidade da oferta de serviço de transportes marítimos interilhas. Senhor Presidente, senhores deputados, é bom para o país que haja sensibilidade social cada vez mais apurada, indignação social face à corrupção e que se discuta a transparência. É bom que as instituições judiciais, instituições de fiscalização e de prevenção funcionem cada vez mais e que não se instale nenhuma cultura de impunidade. É bom que reformas continuem a ser concebidas e implementadas para melhorar cada vez mais o nosso sistema de governação pública a nível da administração central e municipal. São estas condições que fazem o país crescer no seu compromisso com a boa governança e com a transparência. Se há diferença neste governo relativamente aos governos anteriores, é que não engavetamos os problemas, não engavetamos as situações que indiciam crimes e práticas de crimes, utilizamos as instituições para serem as verdadeiras instituições que fazem valer aquilo que são os seus papéis na determinação das verdades finais. Muito obrigado.